Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urbanview, um novo olhar sobre a cidade. E o nosso convidado de hoje é Ailton Silva Afonso, diretor de Desenvolvimento e Projetos Urbanos de Santo André. Ailton, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Tudo bom, Sandra? Tudo legal, Prazer seja estar aqui. bem-vindo ao Urbanview. É um prazer, é meu. Muito bem. E o nosso olhar da semana desse programa Urbanview, o tema sobre o qual vamos conversar é Conferência da Cidade. O quanto a sociedade civil pode influir nas políticas de desenvolvimento urbano. A gente quer conversar aqui com o Ailton sobre temas como o que é a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, o que são e como funcionam as conferências das cidades, tanto nos níveis municipal, estadual e federal, o que as manifestações que estão acontecendo no país atestam sobre a relação entre o governo e a sociedade civil. Sandra, como é que os internautas podem participar do nosso programa? Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urbanview. Você que está nos assistindo ao vivo, você pode participar online com a gente. Manda sua questão, é só você fazer o seu login lá no site da AltV e aí você vai participar com comentários, perguntas ao vivo aqui com a gente. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete. Você vai lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br e responde uma pergunta sempre relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urbanview. A pergunta de hoje para você votar: você já participou de debates entre a sociedade civil e o poder público? São 3 opções. Sim, participo com frequência. A segunda opção, já participei, mas foram muitas poucas vezes. Ou não, nunca participei. Lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado e comenta um pouquinho com vocês. É isso aí, Sandra. É legal essa enquete, é legal você participar, entrar lá no site da Urban Systems, porque essa enquete vai dar uma aferição para a gente de como é que anda a participação popular, o entendimento da sociedade junto com o poder público. Então a gente vai iniciar nossa conversa, nosso bate-papo aqui com Ailton Silva Afonso, diretor de Desenvolvimento e Projetos Urbanos da cidade de Santo André, perguntando para ele, para nos colocar um pouquinho, o que vem a ser essa Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que trata a Conferência das Cidades, que depois você também vai explicar o que é a Conferência das Cidades. Mas o que vem a ser a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano? Então, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Gilberto, ela está em construção. É uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano desenvolvida pelo Ministério das Cidades, que pela 5ª vez consecutiva vai realizar agora, em novembro, a 5ª Conferência Nacional das Cidades. Organizada pelo Ministério das Cidades, que foi criado em 2003 pelo governo Lula, e que congrega aí foi criado justamente com a ideia de articular as políticas nacionais que incidam sobre as cidades, incluindo as áreas de habitação, desenvolvimento urbano, saneamento e mobilidade. Então, o Ministério foi criado com esse objetivo e, com base nos pressupostos na defesa da democracia participativa, foi proposto a criação de um sistema nacional, de uma política nacional de desenvolvimento urbano, né? E que dentro dele articule essa política urbana nos 3 níveis da federação, né, ou seja, no nível federal, os dos estados e dos municípios, necessariamente com instrumentos de participação popular, construindo um sistema de gestão, né, do desenvolvimento urbano nas 3 esferas. É uma política em construção, não é fácil construir isso. Esse é um tema extremamente conflituoso nas cidades brasileiras, né? Se fosse tão fácil, fosse tão apenas uma questão de vontade política, já teria sido construído, mas ele efetivamente mexe com conflitos grandes, né, das cidades brasileiras, com conflito em torno do uso da terra, do acesso à terra, do uso do solo, do uso e ocupação. Então, naturalmente, ele é um processo que, por ser conflituoso, por envolver diversos interesses sociais conflitantes e diversos da cidade, ele não é de uma consecução muito simples, né? Mas existe um esforço, um entendimento nacional hoje da importância de se criar. Ainda não está criado, nós estamos ainda muito devagar nessa história, ainda acho que isso é uma crítica que todos os militantes na área do desenvolvimento urbano, nos governos, têm que fazer. Não foi ainda, não está consolidada uma política nacional de desenvolvimento urbano e muito menos um sistema nacional de desenvolvimento urbano. A ideia é que a gente consiga avançar nessa conferência, inclusive com a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano que possa ser um instrumento de financiamento das políticas urbanas nos 3 níveis, né, articulando a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Ailton, a Conferência das Cidades seria, você colocou que a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano é algo em execução, quer dizer, algo que está sendo criado em participação de sociedade civil e poder público. As conferências da cidade que ocorrem
nos níveis municipal, estadual e federal, seriam, digamos assim, se tornar realizável essa política, ou seja, é a construção prática dessa política? Exato, eu acho que a gente pode dizer que sim, né? Ou seja, a estrutura da Conferência Nacional ela é formatada da seguinte maneira. Existe o processo das conferências municipais que discutem em cima de um texto básico preparado pelo Ministério, né, dividido aí nos temas, né, inclusive voltado às questões, às diversas modalidades, habitação, desenvolvimento urbano, saneamento básico, mobilidade. Em cima disso, as conferências municipais discutem e elaboram as propostas de cada cidade para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Isso vai para as conferências estaduais e das conferências estaduais vão para a Conferência Nacional. Então, é a oportunidade... A conferência estadual, digamos assim, ela recolhe e solidifica. Ela recolhe, ela delibera, inclusive, né? Delibera que você pode ter uma proposta para que saia de um município e chega no Estado, ela seja rejeitada. Né? Quer dizer, ali ela vai ser, o Estado é uma instância intermediária de deliberação. Né? Então, é a oportunidade de você ver na sociedade quais são os temas que são mais candentes da política urbana, né? Para que isso possa orientar o Ministério na formulação e deliberação das suas políticas. Exatamente, essa é uma questão que eu iria propor, inclusive. É essa relação que é feita da política urbana do município com as esferas estaduais e federais, é isso? Perfeito, é isso. Né? A ideia é justamente essa, né? Criar esse sistema, né? Aperfeiçoar esse sistema. Agora, Elton, você participou da experiência de Santo André, né? Na conferência da cidade lá em Santo André. Eu queria que você contasse, então, trouxesse para a gente um pouco dessa experiência. Queria saber que temas que foram discutidos, que resultados que foram obtidos, como é que foi essa tua experiência aí com o Santo André, onde você é um dos organizadores do evento, né? Sim. Então, a conferência, ela congrega, isso é importante explicitar, quem participa das conferências, né? Existe uma regra nacional de quem participa das conferências são delegados eleitos por segmentos sociais separados entre poder público no caso, não são segmentos sociais, é o poder público especificamente, que indica 42% dos delegados, os outros 58% são representantes da sociedade civil, separados entre movimentos sociais, movimentos populares, por moradia, por reforma urbana, por infraestrutura urbana, etc., trabalhadores através dos sindicatos, trabalhadores de sindicatos vinculados, inclusive à questão urbana, segmentos empresariais, ONGs com atuação na área do desenvolvimento urbano e entidades de ensino, entidades profissionais, né, vinculados também à questão do desenvolvimento urbano. Então existe uma pré-definição, inclusive, dos percentuais que cada um desses segmentos tem, com uma maioria no âmbito da sociedade civil, uma maioria dos movimentos sociais, porque representam na sociedade, inclusive, uma coletividade maior. Depois você vem com uma participação menor, mas igual entre trabalhadores e empresários, e depois uma participação menor ainda de ONGs e entidades de ensino e pesquisa, né? Então você tem um processo de escolha, a gente faz um chamado... Nessa seleção, o denominador comum aí é a questão de ter algum tipo de ligação com a questão do desenvolvimento urbano. Algum tipo de ligação com a questão do desenvolvimento urbano, exatamente. Então as entidades se inscrevem, né? Se inscrevem para participar, na medida em que o número de inscrições passa aquele pré-estabelecido, você tem um processo de escolha interno ao segmento para ver quais são as entidades que vão participar, elege-se os delegados com direito a voz e voto. Mas a conferência é aberta a qualquer... digamos, dessas... Dentro dos segmentos. Os segmentos é que define, não é o poder público, se tem um determinado segmento que, vamos dizer, só para ilustrar aqui, trabalha a questão das favelas, tem lá 4 ou 5 organizações que querem participar, dentro do segmento elas se unem e verificam quem é que vai, exato. E de qualquer maneira a conferência é aberta e foi aberta a qualquer munícipe que quisesse participar como observador, com direito à voz, inclusive, poderia participar, como de fato muita gente se inscreveu. Não com direito a voto, mas não com direito a voto, exatamente, como observador. Foi um processo bastante interessante. Eu acho que o tema da conferência ajudou, né? O tema escolhido pelo Ministério da Cidade foi muito feliz. Uma curiosidade minha só. Esse processo, primeiro, ele foi longo e segundo, deu alguma briga ou foi um processo tranquilo? Foi bastante tranquilo. Foi tranquilo. Até porque as discussões se dão dentro do segmento, né? Quem vai ser delegado, quem não vai, dentro do mesmo segmento existem acordos, quer dizer, existe
Não tem, Essa não parcela tem da sociedade civil se sentiu confortavelmente representada lá. Não teve acredito que ninguém que sim. chegou e falou assim, não, mas eu não fui escolhido. Não teve problema nisso, Tá. não teve problema nesse Só para a gente aspecto, averiguar né? como é que anda a satisfação das pessoas em relação a esse assunto. Foi bastante tranquilo. E eu acho que assim, o tema foi bastante feliz, né? Quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já. Eu acho que o tema da reforma urbana é um dos grandes temas da atualidade na sociedade brasileira. Né? Não é um tema novo, não é de hoje, né? A luta da reforma urbana, ela já tem algumas décadas, né? Ele nasceu junto com o processo de urbanização desigual que marca a sociedade brasileira, né? Então foi um tema bastante interessante, a gente conseguiu aprovar algumas resoluções, algumas propostas para a Conferência Nacional, particularmente eu destaco uma aqui, que a gente aprovou, por exemplo, que dentro dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Urbano, a distribuição de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Urbano a ser criado, que exista uma pontuação positiva para os municípios que aplicam nas suas cidades os instrumentos para cumprir a função social da propriedade estabelecidos na Lei Federal do Estatuto das Cidades, que rege o desenvolvimento urbano no Brasil, né, a política urbana. Esses instrumentos existem, estão no Estatuto das Cidades. Infelizmente, uma grande maioria dos municípios brasileiros não aplicam ou aplicam apenas no papel para dizer que está cumprindo a lei. E nós aprovamos uma proposta dizendo que os municípios que vierem aplicar efetivamente esses instrumentos nas suas cidades vão ser premiados, vamos dizer, na repartição dos recursos, né? Naturalmente, isso é uma proposta que a gente vai defender na Conferência Estadual. Espero que outras cidades também tenham tirado coisas semelhantes. É uma bandeira de todos aqueles que militam pela reforma urbana hoje no Brasil, né? Aliás, você falou, Ailton, do tema da conferência, e a Sandra, quando a gente estava discutindo aqui o tema do programa, ela chamou atenção, né, Sandra, para você desse tema da conferência. Fala aí, Sandra. Pois é, verdade. Você acabou de colocar que o tema da Conferência Nacional é Conferência Nacional. Quem muda a cidade somos nós. Reforma urbana já. Coincidentemente, é um apelo a uma maior participação popular naquilo que é tradicionalmente decidido na esfera do poder público. Como é que surgiu esse tema? Então, e por que surgiu esse tema não é antigo, né? É um tema que, vamos dizer, ele vem unificando os movimentos sociais por moradia, por melhorias na cidade, por cidades mais justas, mais democráticas, mais inclusivas, há décadas, né? A bandeira da reforma urbana, ela foi pela primeira vez formulada com esse título, com esse nome, reforma urbana, inclusive, né, no final da década de 50 e na década de 60, e fazia parte, inclusive, das reformas de base do governo João Goulart, né? Quer dizer, já na década de 50 e 60, o modelo de urbanização brasileiro já dava mostra da sua matriz injusta e desigual. Do seu caminho, né? Equivocado. Do caminho equivocado. Mas um caminho equivocado para a maioria da população, mas foi um caminho escolhido pelas elites desse país. Né? Foi um caminho, muitos historiadores dessa área, muitos técnicos estudiosos dessa área, costumam dizer, inclusive, que o nosso modelo de urbanização foi a urbanização com baixos salários. O que é isso? Ou seja, foi uma urbanização que veio junto com o processo de industrialização brasileiro, né, com o processo de substituição de importações, a vinda das multinacionais, automobilísticas e outras, aí na década de 50 e 60, a partir dessas décadas particularmente, e que essas multinacionais vieram para o Brasil no sentido de ganhar aqui a taxa de lucro que eles estavam deixando de ganhar na Europa, né, por conta de todo o avanço das lutas dos trabalhadores na Europa, de conquista de direitos sociais, do estado de bem-estar social na Europa. Estava ficando caro, era importante, dentro da divisão mundial do trabalho e dentro do novo estágio do capitalismo, que essas taxas de lucros que eles estavam deixando de ter nos países centrais fossem recuperadas no terceiro mundo. A condição para que isso acontecesse é que a nossa classe trabalhadora fosse superexplorada. Então, daí a gente chama urbanização com baixos salários. Ou seja, uma urbanização, além dos salários serem poucos, os impostos também sobre essas grandes riquezas que se faziam também eram poucos, ou seja, todo investimento estatal era voltado para fortalecer esses investimentos e não para garantir as condições mínimas de habitabilidade dessa população. Agora, historicamente, as nossas cidades são frutos desse processo, ou seja, a cidade desigual, entre um lado, a cidade que tem todos os equipamentos, toda a legislação urbanística aplicada, a cidade das elites, é uma cidade de lado a lado foi crescendo uma cidade esquecida, desigual, dos lotamentos populares na periferia, das favelas. E aí, ou seja, a reforma urbana, ela começou como um grande tema já nessa época, quando começou a se criar movimentos sociais por habitação, por melhorias nas cidades,
criou-se a plataforma da reforma urbana, né? Em 63, inclusive no congresso do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, foi quando se criou foi a primeira vez que se solidificou os princípios do que seriam e os objetivos dessa política de reforma urbana, e isso foi sufocado pela ditadura militar e veio se rearticular no processo de democratização da sociedade brasileira. Começou aí a partir do final dos anos 70 e particularmente na década de 80, né? Passada todas essas décadas de 1950 para cá, onde você diz que já iniciaram-se esses movimentos de reforma urbana, quais são hoje, na sua experiência, você que conhece bem do assunto, as principais questões que envolvem a reforma urbana? Quais são as principais bandeiras? Acho que as principais bandeiras é o seguinte: o primeiro, nós precisamos ter cidades mais justas, né? Cidades mais justas significam cidades onde o território, os benefícios da urbanização possam ser apropriados pela maioria da sua população e não por uma minoria, onde os ganhos imobiliários decorrentes dos investimentos públicos sejam melhor distribuídos, né? Cidades mais democráticas, ou seja, onde a população tem o direito e a possibilidade de participar, de opinar e decidir através daquilo que seja interesse da maioria. Cidades mais inclusivas, ou seja, não as cidades segregadas que nós existimos hoje, convivendo lado a lado uma cidade legal e uma cidade ilegal na qual fora das normas, etc., de construção, de habitabilidade. Cidades mais sustentáveis, né? Quer dizer, então, a plataforma da reforma urbana engloba várias dessas questões, né? Ou seja, por que eu digo isso? Vamos dizer o seguinte: hoje o que acontece, né? O que a gente fala, o que foi consubstanciado na própria Constituição de 88, foi uma conquista, inclusive, desse movimento, foi que pela primeira vez na Constituição brasileira se criou o princípio da função social da propriedade, ou seja, não é porque você é dono de um terreno, de uma gleba, de um latifúndio urbano, seja o que for, você tem o pleno direito de fazer ou desfazer desse terreno. Não, você tem que ter alguns compromissos sociais. Essa propriedade precisa cumprir uma função social da propriedade, precisa cumprir a sua função social. Então, talvez essa seja uma grande palavra de ordem que congrega várias outras atrás dela, ou seja, para fazer com que a propriedade cumpra uma função social. Agora, né? Essa questão da função social, ela não é sujeita, digamos, a análises de cada lado, ou seja, Claro. quer dizer, algum grupo Claro, acha com que certeza, por né? interesse próprio acha que determinada área tem uma Claro. função social, outro acha que não. Quer Não, dizer, tudo. essa questão da função certeza. social não é muito complexa? Ela é complexa, ela não é uma coisa muito simples, né, de entender, e ela é disputada, é um conceito disputado também, né? Agora, os setores hegemônicos na sociedade, particularmente os setores vinculados à propriedade da terra e ao grande mercado imobiliário de terra, aos setores especulativos urbanos, sempre foram muito resistentes, inclusive ao próprio conceito de função social, porque sempre trabalharam com uma ótica de que a propriedade eu disponho dela do jeito que eu bem entender. Se eu quero especular, eu posso especular à vontade, independente de que isso signifique um prejuízo para a cidade. Se eu posso colher todos os benefícios da valorização imobiliária decorrentes do investimento público, ainda que eu não tenha movido uma palha em relação a isso, a sorte minha, que o setor público foi lá investir em frente à minha propriedade, ainda que eu não tenha feito nada para isso. Então, quer dizer, este é um conceito que para esses setores ainda é muito flagrante, né? Quer dizer, você falar de controle da propriedade do Brasil é uma questão muito séria, né? Quer dizer, nós ainda vivemos a tradição patrimonialista da sociedade brasileira é uma coisa muito arraigada nas nossas elites, né? E, infelizmente, ainda arraigada até no senso comum popular, né? Nós temos o movimento da reforma urbana, apesar de ser uma bandeira popular, ele sempre se ressentiu disso, né? Para se realmente tornar uma bandeira de todo o povo brasileiro, uma questão muito clara, como hoje são outras bandeiras, ele precisa vencer, inclusive, os resquícios desse pensamento patrimonialista que vem das elites, mas que foram inculcados em boa parte da população brasileira como um todo, né? Ailton, aliás, para quem está chegando agora, a gente está conversando hoje aqui no Urbanville com Ailton Silva Afonso, diretor de Desenvolvimento e Projetos Urbanos de Santander. E eu queria conversar com você falou que uma das questões fundamentais da Conferência das Cidades, desse movimento de reforma urbana, é a participação popular. E aí esse tópico particularmente, eu gostaria de saber de você o seguinte: historicamente no Brasil, a gente já até conversou sobre isso em outras entrevistas aqui no Urbanville, o brasileiro tem essa cultura de não participação, né? Isso não é comigo,
o governante resolve, e talvez o poder político, não cabe entrar no caso aqui, talvez até alimente isso, essa dependência, né? essa questão. Então eu pergunto para você, você acredita que a participação da sociedade civil está se ampliando? Ela tem sido efetiva? Ela tem contribuído para o processo? Olha, eu acho o seguinte, né? Hoje quem trabalha nas prefeituras e tal, quem trabalha ou mesmo no relacionamento com o setor público, a voz corrente, hoje a gente vive uma febre participativa. Né? Governos dos mais variados matizes ideológicos, à direita, à esquerda, ao centro, todo mundo hoje fala em participação, virou um mantra. E não é de agora, não é por causa das manifestações dessa semana, nada disso, já de anos, né? Desde o processo constituinte, ou seja, o processo constituinte nosso, a nossa Constituição foi bastante avançado, acho que criou uma nova cultura participativa, tem várias políticas federais hoje, inclusive no ponto de vista de distribuição de recursos, exigem canais de participação da sociedade através dos conselhos, nas diversas esferas, em diversas áreas, seja na saúde, na educação, habitação, desenvolvimento urbano. Ou seja, existe até uma febre participativa, não vou dizer que não exista, né? Ou seja, hoje a sociedade brasileira avançou nesse sentido. A questão toda é que não adianta você criar só um instrumento, você tem que criar a cultura e a base social para que isso se implemente, né? Quer dizer, não é apenas participar. Vou participar. Vamos criar aqui um conselho, vamos trazer todo mundo, representante X, Y, dos empresários, dos movimentos sociais, dos usuários, etc. Vamos discutir a política. Para começar, que quando você faz isso, para que isso realmente tenha a capacidade de trazer mudanças profundas, você está tratando com desiguais. Vamos dizer, a mesma história é o seguinte, né? Você coloca o dono do latifúndio urbano e o sem-teto numa mesma mesa, né? Um tem um interesse, o outro tem um interesse contrário. Diametralmente opostos, de difícil, né? E de difícil composição. Atrás deles existem milhões de pessoas, né? Quer dizer, milhões aqui de um lado, muito menos do outro, né? Mas aqui atrás desse outro existe o poder econômico, né? Quer dizer, então você tem que lembrar que quando você abre canais de participação, você tem que tratar, inclusive de forma diferenciada os desiguais, se você quiser igualar o jogo, né? Daí, inclusive, não só o poder público, mas os próprios agentes. Não só o poder público, porque, veja bem, o que acontece? É muito comum que os setores, vamos dizer, mais privilegiados da sociedade, ou eles participam, podem participar dos instrumentos, desses canais, de uma forma menos efetiva, ou muitas vezes não participam, inclusive, desses canais, porque ao participar desses canais, eles têm que explicitar o que eles propõem, o que eles defendem. A importância desses canais está, inclusive, nesse sentido, ou seja, de que os diversos atores sociais com interesses contraditórios possam explicitar o que pensam, né? E muitas vezes, por exemplo, na área da política urbana, é muito comum que no processo de discussão e de elaboração de um plano diretor participativo, por exemplo, determinados segmentos do setor imobiliário possam participar de uma discussão. Se eles se sentem rejeitados por uma maioria contrária aos seus interesses, eles vão fazer lobby. Eles vão para outro caminho, contra caminho. Ainda hoje é uma prática muito comum. Ou então né? tem aquela questão de participar só para fazer jogo de cena, né? Para fazer jogo de cena. Nós somos bonzinhos, vamos lá, participamos. Mas no fundo você opera de outra forma, né? No fundo você opera direcionando investimento público. Quer dizer, e aí você entra em caminhos até mais obscuros aí da vida política nacional e como essa coisa é feita tradicionalmente. A Sandra está me contando que chegou uma pergunta aqui que provoca um pouquinho essa questão da participação popular, de plebiscito. Fala, Sim, Sandra. Exatamente, tem muito a ver com isso e vem do Adriano Santos. Aliás, bem-vindo. O Adriano está sempre com a gente aqui no Urbanville. Ele quer saber o seguinte, o que você acha do plebiscito, da reforma política proposto pela presidente Dilma? Eu acho uma ótima ideia. A questão da reforma política, eu diria que é a bandeira central do momento. A bandeira central do momento. Não teria outra que resumiria melhor. Né? Porque muito se fala do combate à corrupção, né? E muitos dos que estão falando, inclusive na rua, sobre o combate à corrupção, não se lembram, muitas vezes, de identificar qual é o foco da corrupção, qual é o pai e a mãe da corrupção. É muito fácil falar assim, os políticos como geral, a política como um todo, todos os políticos são corruptos, a política é suja, mas existem os corruptores, existe o poder econômico, caramba, né?
falando popularmente, quer dizer, não tem... Quer dizer, se alguém se a corrompe, reforma, se alguém se corrompe, tem alguém claro, o corrompendo. óbvio, é evidente, quer dizer, se é para discutir a corrupção no país, vamos discutir ela por inteiro. E a reforma você acha política... que falta no Brasil essa questão? Muito Porque no bem Brasil colocado. se costuma se punir o corrupto. Se falou nessas questões do presidente Dilma, não me lembro ao certo, de inclusive transformar a corrupção em crime hediondo. Claro. Mas a gente vê muito pouco o corruptor sendo punido, né? Com certeza, né? Com certeza. Quer dizer, por exemplo, a questão da reforma política hoje, uma das questões que eu mais defendo, e que eu acredito também que a presidenta Dilma deve ir pelo mesmo caminho, é a questão do fim do financiamento privado. O financiamento privado é um câncer no Brasil. O financiamento privado de campanha no Brasil é um foco enorme de corrupção, porque você transforma o cidadão eleito pelo povo num serviçal de quem o apoiou financeiramente. Esse é o problema. Essa é a questão. Né? E daí eu defendo o meu financiamento público de campanha. Muita gente vai falar assim, mas você vai tirar dinheiro do orçamento para financiar a campanha de político. Ora, eu entendo de outra forma. É importante que existam recursos para que a sociedade possa conhecer o programa dos partidos políticos. Isso é necessário, sim. Isso é um serviço público importante. Né? E com certeza, o recurso que vai ser gasto nisso vai ser muito menor do que hoje vem sendo subtraído dos cofres públicos através dos mecanismos das benesses acertadas conjuntamente entre corruptores e corruptos através de contratos, de licitações, superfaturamentos, etc. e tal. Né? E de vinculação de políticas públicas a interesses privados. Né? Eu estou voltando ao nosso tema aqui, que é a Conferência da Cidade, o quanto a sociedade civil pode influir nas políticas de desenvolvimento urbano. Tem uma outra pergunta para você aqui, que é, você como especialista, uma pessoa que acompanha de perto essa questão, onde você vê exemplos positivos no Brasil, locais onde uma maior participação da sociedade civil, tanto no planejamento das políticas públicas, quanto também na fiscalização mais próxima do cidadão junto ao poder público, gera bons resultados? Onde você vê bons exemplos? Traga-nos bons exemplos no Brasil. Desculpa puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Estou falando aqui em nome da Prefeitura de Santo André, eu sou funcionário da Prefeitura já há 23 anos, né? Já participo desde que eu entrei na Prefeitura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e tal. Eu acho assim, vou falar um pouco da nossa experiência e naquilo que a gente conseguiu avançar mais. Né? Nós fizemos o nosso plano diretor já com base no Estatuto da Cidade, que foi aprovado em 2011, fizemos ele em 2004, foi um plano diretor que inclusive foi premiado nacional e internacionalmente como exemplo de prática participativa e que avançou em muito na implantação dos mecanismos que o Estatuto da Cidade prevê em termos de combate à especulação imobiliária, em termos da distribuição mais justa dos benefícios da urbanização. Eu vou dar alguns exemplos assim, pontuais, mas que possam traduzir de uma forma um pouco mais concreta o que são esses instrumentos da reforma urbana, né? Quem está falando um pouco às vezes em abstrato. Eu vou dar um exemplo. O Estatuto das Cidades, aprovado em 2011, ele trouxe uma série de instrumentos como, por exemplo, o mapeamento de áreas na cidade como os EIs, como zonas de especiais de interesse social. À medida que você mapeia tal determinado terreno como a área voltada à habitação de interesse social, ali você tem que construir habitação de interesse social. Instrumentos como, por exemplo, o IPTU progressivo no tempo sobre terrenos vazios e caráter especulativo, ou seja, aquele cidadão que tem uma gleba dentro da cidade, que está se valorizando por conta do investimento de toda a sociedade, do poder público, da vizinhança, etc. e tal, ele está especulando, ele tem que ser punido, né? Quer dizer, então existem instrumentos dentro do Estatuto que prevê isso. Em Santo André foi uma das primeiras cidades a implantar. Por exemplo, no caso do IPTU progressivo, nós implementamos um instrumento que vem antes dele, que chama o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, que você notifica esses proprietários, esses grandes proprietários de terra a construírem, né? Eles têm 2 anos para iniciar a construção, a partir daí você aplicaria IPTU progressivo. Infelizmente, no nosso caso, a gente começou a aplicação disso em 2006, o governo seguinte abandonou, não aplicou IPTU progressivo, né? Mas veja bem, a simples combinação entre a notificação de vários proprietários de grandes glebas de caráter especulativo na cidade, com a demarcação de glebas, de uma dessas glebas, também como zonas especiais de interesse social para habitação, permitiu que a gente conseguisse, em negociações favoráveis ao poder público,
há grandes áreas que a gente desenvolveu em cima delas projetos habitacionais de interesse social e bem localizadas. Porque também você aquela história, você tem que mudar essa lógica, trabalhar para mudar essa lógica de que lugar de habitação social é a periferia. O pobre eu mando lá para, na Grande São Paulo, vai de Itaquá para diante, né? De Guaianazes para diante, né? Quer dizer, cada vez mais longe, à medida que existe a valorização imobiliária, cada vez mais os pobres vão ser expulsos para as periferias mais distantes. Isso tem um impacto social terrível, né? Porque, por exemplo, você pega uma cidade claro, como, mobilidade, como Grande São Paulo, que tem gente que mora, às vezes, até fora do município de São Paulo e pega trem, 5 conduções, metrô, etc e tal, demora 3, 4 horas no transporte público para poder trabalhar aqui no centro de São Paulo. Então, né? só para completar, eu vou chegar nisso que você falou, mas para completar o exemplo de Santo André, quer dizer, nós conseguimos viabilizar a produção habitacional de interesse social em algumas áreas bem localizadas na cidade. Outras cidades também que antes de nós já tiveram essa experiência, por exemplo, Diadema é uma cidade aqui na região da Grande São Paulo que teve bastante, o resultado desse processo de mapeamento de ZEIs na cidade foi muito, muito interessante e viabilizou uma série de conjuntos habitacionais, inclusive autogeridos, né, e ampliou bastante a produção habitacional, viabilizou essa produção. Porque se você não mapeia uma área como os EIs, dentro de um processo que a gente vive, em que todo o território é muito disputado, avidamente por incorporadoras, etc. e tal, se você não mapeia uma reserva de áreas destinadas à habitação de interesse social, você não vai ter áreas para habitação. Porque qual é o interesse do capital hoje em investir em habitação de interesse social? Não tem lucro. O investimento empata, quando muito, né? O mesmo com Minha Casa Minha Vida, hoje a coisa é muito complicada, né? Você falou, desculpa, sobre... Dessa questão da mobilidade urbana. Da mobilidade, né? Não, perfeito. Quer dizer, essa lógica que a gente sempre teve nas cidades brasileiras de que a lógica de mercado ela expulsa os moradores para as periferias, para as favelas, para as áreas de risco, ela é trágica para toda a cidade. Porque ela significa muito mais investimento que o poder público precisa fazer na extensão da rede de infraestrutura, a cidade fica mais dispersa, né? Na mobilidade, então, nem se fala, porque significa que mais e mais trabalhadores vão gastar muito mais horas de trabalho no transporte coletivo, né, para chegar aos seus locais de trabalho, né? Ou seja, a cidade está ficando insustentável nesses padrões para o conjunto da cidade, não só para aqueles diretamente atingidos, né? Isso é importante dizer. Porque senão a gente dá a impressão que todas essas bandeiras seriam interessantes, seriam de interesse apenas daquela população extremamente mais pobre, né? Não, acho que de toda a cidade teria interesse sim que a reforma urbana fosse implementada. Para que a gente pudesse ser uma cidade mais justa, melhor arranjada territorialmente, né? Mais compactas, né? Com uma distribuição espacial muito melhor, mas com a população podendo trabalhar mais próximo, morar mais perto dos seus locais de trabalho e por aí vai. Não como é hoje. Hoje você tem regiões nas cidades metropolitanas que são verdadeiras cidades dormitórios, né? Onde você não tem nada perto, não tem nem equipamentos urbanos, nem locais de trabalho, e essas populações precisam se deslocar, gastar horas e horas do seu dia no transporte. Muito bem. Estamos conversando no Urbanville de hoje com Ailton Silva Afonso, diretor de Desenvolvimento e Projetos Urbanos de Santo André. E está chegando a hora da gente ver e comentar o resultado da nossa enquete. Então vou pedir para a Sandra Lanza consultar aí ao vivo no site da Urban Systems. Uau! Vamos lá, Sandra. Olha aí que legal. E olha que interessante foi o resultado da nossa enquete. A pergunta era, você participou de debates entre a sociedade civil e o poder público? 0% disseram sim, participo com frequência, ou seja, ninguém participa. 20% já participei, mas foram poucas vezes. E a maioria, 80%, diz não, nunca participei. Como é que a gente encara esse resultado? Eu te pergunto o seguinte, você acha que essa pequena amostrinha aqui, que é uma amostra quase que, né, é muito pequena, coisa e tal, mas enfim, apesar da grande participação dos nossos internautas aí, mas não tem um rigor científico de uma pesquisa, mas mesmo assim, você acha que esse resultado, 20% diz que já participou, mas foram muito poucas vezes, 80% diz que não, nunca participei, e 0% diz que participa com frequência. Você acredita que isso é um reflexo um pouco da realidade da nossa sociedade? Ainda é, né? Eu acho que nós precisamos avançar muito. Nossa democracia ainda é muito jovem, né? E eu acho que reflete também um pouco da descrença no sistema político, né? Acho que nós temos uma crise, né, no sistema político como um todo, tá? Acho que as manifestações mostram isso.
como eu falei aqui, né, quer dizer, mesmo um avanço que a gente teve no Brasil em termos de canais de participação institucional dos governos, etc., não foram suficientes, não se mostraram suficientes para alterar profundamente o quadro de desigualdade, né, o quadro de insuficiência das políticas públicas. Existe um certo desencanto, acho que é uma autocrítica que a gente precisa fazer sobre esses instrumentos, sobre esses canais, né, em que medida, de fato, eles estão representando, né, quem diz representar. O que eu sempre falo, é melhor ter os canais de participação, por mais insuficientes que estejam, do que não ter nenhum. Nós não podemos jogar fora o bebê junto com a água da bacia, né? Quer dizer, como se fala popularmente. Então, a gente teve avanços, mas a gente tem que fazer autocrítica e saber o que a gente precisa avançar mais, né? Eu acho que o que os movimentos as manifestações estão mostrando para a gente, que a gente precisa talvez radicalizar mesmo a democracia, né? Tornar mais efetivos esses canais de participação, né? Democratizar os governos, para que os governos sejam mais transparentes dentro desses canais, a participação, né? E fazer com que os interesses se mostrem. Nós temos a grande questão da democracia brasileira, que os diversos os interesses conflitantes muitas vezes se escondem, né? Não se mostram, não vêm à tona, né? Até porque não é interesse de muita gente mostrar seus interesses, os verdadeiros interesses, né? Mas eu acho que, como eu diria assim, popularmente, tem que puxar o gato pelo rabo, né? E mostrar o que está em jogo, né? Muito bem, o UrbanView de hoje está chegando ao fim. Conversamos com Ailton Silva Afonso, diretor de Desenvolvimento e Projetos Urbanos de Santander. Ailton, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Foi muito esclarecedora, como sempre. Pena que acabou, porque o papo estava bom. Tava bom mesmo. Com certeza, o tempo sempre é curto Tá para nós. A Sandra, como é que... Recadinhos, recados verdade. aí. Bom, se você perdeu algum trecho do programa de hoje, calma, você consegue a versão na íntegra no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/urbansystems. E a nossa novidade é o iTunes. Você consegue, é só procurar lá no canal, você vai encontrar o canal da Urban Systems. Você também consegue acessar um compacto com os melhores momentos desse programa que você está assistindo no canal do YouTube e no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. Não é isso, Gilberto? Isso aí. Muito bem, e não percam na próxima quarta-feira o programa UrbanView, que vai conversar com Aloysio Margarido, que é diretor comercial da empresa Aeroportos Brasil Viracopos, sobre concessões aeroportuárias, o conceito da aerotrópolis e as oportunidades de negócio no aeroporto de Viracopos. Bom, é na quarta-feira, às 17 horas, a gente aguarda vocês lá. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Voltamos quarta-feira que vem com mais uma edição ao vivo do UrbanView. Até lá. Obrigado.